lembranças são com fotos de família. Eu adorava remexer o baú da minha família e ver as fotos dos meus pais, avós, primos, enfim. E sair perguntando o que era aquilo, querer saber. Depois eu gostava muito de olhar as fotos que saíam publicadas, até que com 18 anos eu tinha um amigo que me ensinou a fotografar, o Júlio César Pereira. E aí eu comecei a fotografar e já comecei a fotografar gente pela rua. Então meu início já me atraía muito as pessoas na rua, os seus rostos, né? Muitas vezes com uma alegria que você imaginava como uma pessoa que vive situações difíceis pode ser alegre, às vezes com situações tristes, enfim. Minha mãe é carioca, meu pai é cearense, eles ajudavam muito, né? Então era comum ter pessoas de rua que iam comer lá em casa ou pegar comida. Isso deve ter me influenciado certamente, né? E a linguagem deles por justiça foi uma coisa bem forte para mim. Aí depois que o Júlio César me chama, e eu fico maravilhado também pela aquela coisa do procurar a foto, né? Do buscar a luz certa e depois de ver a mágica aparecer no papel, né? Que é uma coisa que hoje se vê tão pouco, até porque ficou tão caro. Mas davam uma liberdade muito grande para todos os filhos, nós éramos 7 filhos. E cada um seguia o caminho que mais tivesse vontade. E o meu caminho foi, embora com uma utopia, eu achava que podia dar voz a quem não tem voz, ou quem tem a voz sufocada. E com 1 ano de jornalismo eu comecei a perceber que a forma como as empresas jornalísticas agem não é a melhor, né? Que na verdade é de uma parcialidade muito grande. Aí comecei a ver surgirem novos gêneros de fotografia ou movimentos fotográficos, que foram as agências, né? As agências independentes. Aí eu fui trabalhar com as agências independentes, e especificamente com a agência F4. As agências independentes surgiram justamente pela insatisfação que os fotógrafos tinham com a forma como suas fotos eram utilizadas, né? Esse grupo queria poder trabalhar com mais liberdade, poder experimentar e editar. Começo a fotografar primeiro pessoas pela rua normais. Vou aprendendo, vou ouvindo deles conversa, vou ouvindo deles por que fazer isso, vou ouvindo deles por que eles não podem ver, aí eu começo a pensar no retorno, né? E aí eu faço a minha primeira exposição. Eu acho que com 18 ou 19 anos, não me lembro exato, era dentro de uma igreja e o nome era Brasileiro para Cachorro, Carioca para Chuchu. E era justamente mostrando o que eu via, né? Depois eu faço a faculdade de jornalismo e acho coisas interessantíssimas e acho absurdos que eu escutava, como o jornalista tem que ser um ser imparcial. E eu não via nenhum jornal imparcial, então acho essa a primeira frase que eu considerei uma grande hipocrisia vindo da academia. Nada contra a academia, eu gostaria que todos pudessem fazer. Mas essa frase era essa e uma outra que dizia assim: uma fotografia vale mais que 1000 palavras. Aí eu comecei a entender por que desde o nascedouros
da definição da nossa profissão, dizem para a gente competir, né? Fotógrafo, câmera com jornalista. Na verdade, acho que em comunicação e arte os elementos têm que se somar. Uma foto pode ser belíssima, né? Mas sem a história dela, ela perde muito. Quando você ouve a história, você vê a foto crescer, né? Acho que por trás de uma imagem, por trás de uma foto, tem sempre uma vida para ser contada. Tem seres humanos. Bom, depois, lendo os livros de Bresson, eu vi lá, dito por ele, né? O homem é muito mais importante que a foto. Então, essas agências, elas surgiram várias. E eu acho que todas elas tiveram uma importância muito grande de contar Brasis que não eram contados e de fazer uma documentação num viés que muitas vezes fugia a possibilidade ou às vezes até a visão mesmo de quem estava trabalhando dia a dia no jornal, porque tinha uma cobrança muito grande de voltar correndo para entregar o material, tinha um certo apelo por busca em criminalizar isso ou aquilo, né? Às vezes até palavras, busque essa resposta, né? Então, eu acho que a gente ficava até mais tarde e acabava sempre conseguindo uma foto que, quando mostrava no jornal, os jornais compravam porque não tinham aquele material, né? Foi o período, acho que, áureo das grandes agências. Você experimentava e você editava, né? Então, você tinha o poder sobre a foto que você ia encaminhar, né? Depois de uns 10 anos de agência, os jornais resolveram não comprar mais fotos das agências. Entrou uma briga muito grande, porque ao mesmo tempo que tinha uma briga por salário, tinha uma tabela de preços mínimos, tinha um contrato padrão de reprodução de obra, que é um contrato de direito autoral que quebra a forma leonina como eles querem algumas vezes contratos com quem eles trabalham. E aí foi um período de refazer caminhos, de formar lideranças. E foi, acho que para toda a sanção, né, todo o corte, já dizia, acho que era Paulo César Carvalho, não me lembro. O músico, né, você me corta um verso, eu escrevo outro. Eu acho que a gente teve que aprender a fazer isso, né? E aí eu acho que a gente consegue consolidar grupos trabalhando, mas não consegue as vendas como conseguia. Então, você tem que reinventar caminhos, e cada um reinventa o seu caminho. Uns fotógrafos vão trabalhar para publicidade, outros fotógrafos vão fazer casamento, outros fotógrafos fazem festas, outros fotógrafos se associam a alguma organização. Eu acho que o jornalismo, de um modo geral, nos seus veículos de mais poder aquisitivo, tem uma história única, né? E tem uma história única, eu acho que toda a história única está sempre ligada ao poder, né? Assim, meio que, e está sempre ligada à exclusão da beleza. Meio que para entender assim, eu sou filho de um cearense grandão, arretado, que casou com uma carioca baixinha, miudinha, bonitinha, e que viram beleza. A partir daí começaram a se conhecer e viram as belezas dos fazeres deles. Se casaram, eu sou o segundo de 7 filhos. Pode parecer que isso não tem nada a ver com a fotografia, né, com a comunicação, mas na verdade a história de cada um das pessoas que a gente encontra é parecida. Não precisa ter vindo do Ceará, não precisa ter vindo parte da viagem no pau de arara, mas são pessoas que se olham, veem beleza, né? ou já veem a beleza interior do outro, o que o outro faz, e se apaixonam e vivem. E assim, certamente, isso ocorre nas nossas famílias.
ocorre na maioria das famílias do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil como um todo, da América Latina e do mundo. Salvo tristes exceções, você tem a formação dos habitantes, da existência humana no mundo feita através da beleza, né? Ora, então tinha uma razão para eles tirarem a beleza. Porque quando você só mostra na favela desgraça, no dia seguinte desgraça, no outro dia desgraça, no outro dia desgraça, você transforma para a opinião pública o morador de favela potencialmente num criminoso, né? A maioria das populações das classes médias, elas não tiveram, né, a sorte, o fortuna que eu tive de conviver 10 anos numa favela, de morar por 2 anos inteiros numa favela. Eu vinha em casa para metade de semana, outra metade eu ficava lá para aprender, para conhecer. Então, ficam entregues a uma história única. Por isso que a gente tem colocado muito a importância de você buscar fotógrafos populares, né? Quando você vai montar uma exposição. Hoje você não faz uma exposição que mostre a realidade brasileira só com os grandes veículos de comunicação, né? E seria fantástico se eles pudessem estar documentando e aprendendo sobre essas populações. Acho que o fotógrafo tem 2 processos que são tão importantes um quanto o outro, que é o ato de fotografar e o ato que ele edita, que ele escolhe. Conforme você escolhe as fotos, você determina linhas de pensamento, né? Se você pegar o livro Terra, de Sebastião Salgado, ele foge à cronologia no livro para trazer um olhar positivo ao movimento sem terra, né? Eu comecei a fotografar em jornal mesmo, né? E fotografei sempre preto e branco em jornal, até que chega a cor quando eu estava no Globo. É curioso, a primeira foto em cor é minha, no Globo, no jornal. Mas isso é só uma curiosidade. Eu comecei a pensar muito em sair de lá. Eu não queria, eu vivia brigando para que eu não fizesse nunca uma foto contra a minha consciência, e muitas vezes eu sabia o que o Globo queria com as fotos, né? Claro que existem profissionais fantásticos lá dentro, né, que lutam contra isso. Eu lutei, acabei depois demitido, fiz parte da luta sindical também, da construção da tabela de preços mínimos, tanto para texto como para foto. E depois saí, sabia que não iria ser contratado em outro lugar, e fui traçar o caminho das agências. Onde eu chego ao trabalho engajado, aí eu acho que vem desde o início, eu busco desde o início, né? Então eu trazia para o Globo histórias engajadas. A maioria delas não era aproveitada, algumas eram. Eu dizia, bom, então vale a pena tentar, né? A partir daí passo a trabalhar como independente mesmo, como freela, e nesses grupos, né? Eu gosto de... Vi que eu acho que é legal você formar pessoas. Tem muita gente que critica um pouco a maneira de eu fotografar, né? Se eu não estaria fazendo o estereótipo pelo outro lado, né? Eu acho que não. Acho que eu fotografo com a minha ideologia, com a minha cultura. E acho que isso também é de uma forma muito forte, porque
identifica, tem muito a minha cara, as minhas fotos, acho que é a minha arte, né? Agora, sou uma pessoa com uma formação dentro da defesa dos direitos humanos. E eu vou buscar sempre a defesa dos direitos humanos nas minhas fotos, né? Talvez isso seja criticado e o fato de eu permitir que o fotografado edite junto comigo, né? Sei que tem muita gente que é contra isso. E eu acho que é fantástico isso, né? Não tem porquê, eu acho que até com uma pessoa que eu não gosto, por exemplo, se eu tivesse que fotografar esse troço aí que a gente tem na presidência, eu ia fotografá-lo com respeito. Eu posso fazer fotos críticas com respeito. Eu acho que o fotógrafo deve fotografar tudo, da beleza, da alegria até a dor. Agora, acho que ele tem que buscar um fiel para suas fotos, que é justamente a integridade, né? Então, as fotos da gente devem ser íntegras. Elas podem ser íntegras na alegria, elas podem ser íntegras no trabalho, elas podem ser íntegras no mostrar a beleza das pessoas, né? E normalmente, porque eu faço tanto isso, é porque justamente isso não é feito, né? Ou é tão pouco feito. E eu também tento formar fotógrafos justamente para ter mais, claro, o fotógrafo é livre para o caminho que quer, mas principalmente para que ele tenha essa fotografia com esse fio de dignidade. A Epson lança uma câmera idêntica, uma cópia fiel da... Me lembro que eram, na época, pouquíssimos, eram 6 megapixels. E eu adorava fotografar com ela porque ela tinha... Eu nunca fotografava com motor, né? Então ela tinha um armador de foto imaginário, mas que era ali que você armava. Se você não virasse, você não faria a outra foto. Ela existiu por pouco tempo e ela tinha algumas fragilidades justamente porque ela tinha esse passar de fotos bem em cima do local onde ficaria o sensor, né? Então ela teve uma continuidade assim muito... não continuou mais, né? E daí eu passei para câmeras pequenas e silenciosas. O que eu mais aproveito do digital é o ser silencioso, né? E a coisa de me possibilitar de uma forma muito mais econômica dar um retorno muito mais rápido à comunidade, né? Às vezes algumas galerias pedem, mas queremos exclusividade de cara, eu já nasci sem ser exclusivo. As minhas fotos, quando são paridas, elas ficam no nascedouro delas, cara. Não posso, assim, te garantir nenhuma exclusividade, porque eu deixo as fotos com os fotografados. E acho que isso me deixa muito feliz também, né? Saber que eu entregava as fotos desde a época do analógico, né? Eu copiava e mandava, mas demorava muito mais, era caro, era difícil. Hoje, documentário em preto e branco ficou extremamente caro, pelo menos para mim, né? No meu processo de documentação, algumas coisas, por exemplo, fotografar em preto e branco, veio talvez do jornal. Eu adoro a fotografia em preto e branco, eu acho que a fotografia em preto e branco prende muita atenção, ressalta os pontos de luz de uma maneira que você possa levar para o elemento principal, para o ponto ouro da fotografia, a pessoa que é a mais importante naquela história, mas que o resto compartilhe através de uma segunda leitura onde ela vive. Eu busco muito isso. Eu busco muito a luz e a sombra, porque eu acho que isso dá uma perspectiva, né, que num filme digital talvez seja o que aproxime um pouco mais da textura do filme com o qual eu fotografei tantos anos, que é o analógico, né? A escola do preto e branco, eu adoro fotografia colorida,
adoro mestres da fotografia colorida, né? Mas eu acho que a fotografia preto e branco, acho que ela tem a magia do rádio, né? O rádio você ouve e de alguma forma você cria uma imaginação na tua cabeça daquelas cenas que estão sendo narradas. As minhas fotos em preto e branco tem muita não, mas eu já vi algumas pessoas pedirem autorização para colorir, eu acho barato. Vai, colore, né? Eu entrego fotos coloridas nas comunidades e fotos preto e branco para atender os diferentes tipos de gosto deles, né? Não tenho nada, adoro a fotografia de um modo geral, adoro a fotografia colorida, mas realmente sou apaixonado, me entendo, está na minha aula a documentação em preto e branco. Jimmy Smith, Bill Hine, Cartier-Bresson. Cartier-Bresson é muito interessante porque ele que é visto pelo momento decisivo, né? Tem aquela foto pulando. Esses fotógrafos que foram minha fonte de bebida, eu via Cartier-Bresson como um fotógrafo do amor, como um fotógrafo da esperança, né? Cartier-Bresson tem inúmeras fotos de afeto, que são lindíssimas. E ele ia fundo num tempo onde, se hoje você falar da comunhão de pessoas, do amor de pessoas do mesmo sexo, ainda é um tabu. Você imagina que já naquele tempo ele fotografava e divulgava. Então, ele é um fotógrafo político. As fotos dele, ser político e ser documental, não quer dizer que não possa ter arte na tua foto. Arte, eu acho que é tudo aquilo que traz em si a personalidade do autor, né? Por isso que eu acho que é importante para cada fotógrafo que tem um trabalho, olhar sempre para o seu trabalho e dizer assim, onde eu me enxergo ali? Em que parte do trabalho, ou no todo do trabalho, eu estou aí dentro, eu me vejo aí dentro? Eu acho que essa é a grande busca que o fotógrafo deve ter, né? Enfim, esse foram os principais, junto com o Cartier-Bresson, eu falei, Salgado, né? Sebastião Salgado, eu acho um fotógrafo de uma qualidade exemplar. Acho que é um cara que deixa, inclusive, para os fotógrafos o legado de como ele faz. Ele explica como faz, né? Talvez um dos únicos fotógrafos, ou quase únicos, que hoje fotografam em digital, passa para negativo para imprimir numa superfície. Ele deixa um legado que as pessoas às vezes não sabem, de doação de seu trabalho para a geração de uma fábrica de próteses de pernas no Camboja, né? Para o MST, com o livro Terra, ele consegue levantar verba suficiente para o MST construir a sua sede em São Paulo. Claramente ele não é um fotógrafo, como se diz, imparcial. Eu também não sou. Acho que esses fotógrafos que eu fotografei, que eu falei, que eu bebi, não são. Claro, depois vim aprender com Don McCullin, né, sobre como também mudar e documentar a guerra.
Don McCullin e Eugene Smith são fotógrafos que às vezes trazem a solidariedade na guerra. Eugene Smith fotografa até o nascimento de pessoas na guerra, chega super perto, né? Se a frase, se a sua foto não é o suficientemente boa, é porque você não chegou o suficientemente perto. Que é de Robert Capa, né? Aliás, é fantástico quem puder ler o livro, né? Ligeiramente fora de foco. Acho que talvez o fotógrafo que mais fazia isso era o Eugene Smith. Como ele chegava perto e com que intimidade, né? Esses fotógrafos, para mim, eles marcam muito. Fotógrafos brasileiros, a gente tem inúmeros fantásticos. Um fotógrafo que eu identifico muito essa coisa de mergulhar de cabeça para fazer um trabalho e, ao mesmo tempo, ter a sua autoria, né? Livre, totalmente livre, o Tiago Santana. Tiago Santana é um fotógrafo cearense. E é muito interessante você estudar Tiago Santana e estudar um outro fotógrafo magistral, que era o Joseph Kudelka, né? Kudelka tinha uma liberdade ao fotografar, inclusive ele exercia uma liberdade de a hora que ele queria buscar caminhos novos, buscar, né? Acho que a arte não é para botar um grilhão, né? E isso a gente vai aprendendo e na hora que se vê numa dúvida, você lembra o que as pessoas fizeram, né? Os prêmios assim, são importantes, porque quando você ganha, você pode investir numa documentação. Porque, na verdade, tem tanto fotógrafo bom, né? Eu ganhei o Prêmio Brasil de Fotografia, tirei segundo lugar no Conrado Wessel, ganhei mais de uma vez o Marcos Ferrez, ganhei prêmios até no esporte, mas, assim, eu acho que o grande barato são prêmios para projetos, né? São prêmios que permitam que você invista na sua documentação, onde tem tão pouca gente querendo permitir que esse tipo de trabalho continue, né? A própria invenção da doação, né? É porque eu acho isso mesmo. Eu acho que quando você é um fotógrafo já velho, você tem que fazer algumas coisas fortes politicamente que servam de abertura de caminho, de exemplo, eu procuro fazer isso, né? É claro que cada vez que você faz uma coisa dessa, você recebe também bastante críticas, né? Mas, enfim, acho que isso eu aprendi com a fotografia. E a fotografia me fez ver que quem eu fotografo é muito forte, é teimosamente feliz. E aprendi a olhar para as pessoas como iguais, né? Isso foi talvez o meu maior aprendizado. Além das aulas, do universo feminino, eu tenho começado uma experiência nova, que é de fotografar meus sonhos, documentando o universo feminino, lendo um montão de livros, né? Como Mulheres que Correm com o Lobo. E nas populações tradicionais, ouvindo as histórias dos curumins, do homem do rio, né? Da mulher do rio, essas deidades deles, eu passei a ter sonhos, assim, fantásticos. Alguns eu estou tentando documentar. E aí sim, quando eu sonho colorido, eu faço a documentação colorida. Quando eu sonho em preto e branco, faço a documentação em preto e branco. Eu tenho feito oficinas, que agora já estou podendo voltar a fazer. Então já vou avisar, estou aí no mercado. Chama-se Bem Querer.
e trata justamente de mostrar um pouco da história da fotografia desde os seus primórdios e de como é que ela já começa com a manipulação dos donos. Então, desde as fotos da guerra de Roger Fenton, um fotógrafo fantástico, por fotografar a natureza, por fotografar os grandes palácios, fotógrafo que fotografava mais para a elite. Vamos lembrar, a fotografia era muito cara antigamente, muito mais do que acho que ela ainda é cara. E ele é chamado para fotografar a guerra da Crimeia, enfim, uma guerra horrorosa que envolve, se não me engano, 12 países, é uma loucura, tem muita, muita morte, mas o que a Inglaterra queria eram as fotos sem dor. Então, ele até busca personagens, busca fugir disso, mas é uma fotografia que as pessoas clamavam contra, mas é uma foto sem dor. E com 6 anos de diferença disso aí, vem a companhia do Matheus Breck, documentando a Guerra Civil Americana. E aí é outra coisa. Por exemplo, a dor que não saía na documentação inglesa, ela sai na documentação da Guerra Civil Americana, porque tinha uma coisa que a pessoa que morre, infelizmente, ela não se mexe. Então, aquelas câmeras grandes com as quais eram feitas podiam documentar também isso, né? É muito interessante estudar essa coisa que desde aí você vem uma luta para você ser mais independente, né? Não imparcial, mas independente, e uma luta para você fazer a história única, né? E isso eu acho o cúmulo da parcialidade, levar a independência a um ponto de você fazer, na verdade, cabeça de populações, né? A fotografia, para mim, é assim como o ar que eu respiro, né? Eu estou sem fotografar desde dezembro, sem sair para fotografar, né? A impressão que me dá é que até que eu vença isso, eu vivo sufocado. Mas eu acho que a fotografia é também a forma que eu tenho de mostrar a minha cultura, de mostrar o meu pensamento diante da sociedade, né? De mostrar o que é meu coração, a minha alma mesmo, né? Eu acho que ela tá embrenhada na minha vida como se fosse uma áurea.